Estamos de volta com a análise direta para esse segundo bloco, continuando essa conversa sobre essa doença rara e que precisa realmente de divulgação para que as pessoas conheçam cada vez mais. Não só os sintomas, como se descobre, mas também as formas de tratamento. A gente está falando aqui da esclerose tuberosa. Quero mostrar para você, antes de conversar com as nossas convidadas, mais um pouquinho um folheto que eu tenho aqui, que a Márcia da Silva trouxe para a gente. Márcia, você é presidente, né? Fundadora, presidente fundadora. E olha que bacana, esse folheto, você sabe que ela fundou, você vai descobrir já já o motivo, por causa da filha. Ela já falou no primeiro bloco, mas eu vou dizer para você como é que foi. Olha aqui a filha dela, inclusive ilustrando o folheto. E esse folheto é super importante, depois ela vai dizer para a gente na internet como é que a gente pode ter essas informações. E já quero deixar para você, inclusive, o Tiago vai dar uma aproximada aqui para você ver o endereço. Eles estão lá em Belo Horizonte, olha só. Aqui já vamos deixar, vai ter os contatos aparecendo para você o tempo todo, mas eles estão lá na rua Joaquim de Linhares, número 30, bairro Anchieta, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefone, o DDD lá é o 31-3221-1244. A gente vai falar ao longo do programa sobre formas que você pode fazer de contato. Márcia, conta pra gente uma coisa. Você disse que tudo começou com a tua filha e aí tem um testemunho super bonito. Acho que é muito válido você dividir isso com o nosso telespectador. A Flávia, aos 2 anos, começou, como a Mara disse, difícil de diagnóstico. E aí a gente conheceu a doutora Luciana Haddad, que ela se dedicava nos Estados Unidos na área de genética à esclerose tuberosa. E foi daí que a gente entrou em contato e conseguiu diagnosticar. Até os 2 anos a Flávia era normal. Depois ela começou a apresentar crises de ausência, de sustinho e de epilepsia. E depois a gente começou a observar as manchinhas brancas, a café com leite, que também aparece, os antifibromas na face. Antifibromas, só para a gente entender melhor, seriam essas manchas mesmo? Não, de são os pontinhos na face. São os pontinhos. E lembra sarda um pouquinho? Um pouquinho, só que são mais acentuadas, que são vasos, né? Vasinhos. São vasinhos mesmo. Isso, e aí dá um tumorzinho, tipo uma espinhazinha em alto relevo. E daí a gente foi a um neurologista. Como você fez a via sacra e foi difícil de diagnosticar, isso aí há 22 anos acontece até hoje. Imagino. Mas, graças a Deus, eu falo que Deus foi muito generoso, a gente fez essa equipe junto aos médicos e conseguimos fechar o diagnóstico. E aí nós conhecemos um método DOMA, que hoje tem o Instituto Veras, no Rio de Janeiro, que deu suporte até os 11 anos à Flávia. Depois a Flávia entrou em coma, e ela perdeu todas as funções. Todas. E a fala, ela foi perdendo também, porque ela tem calcificações. Hoje ela não fala, mas ela tem um entendimento, onde a gente demorou 3 anos para reabilitá-la. E no dia 1º de agosto, a gente, aos 15 anos, fundou a Associação Brasileira de Esclerose. O pai da Flávia quis com que a gente compartilhasse junto às famílias e procurasse o TSC nos Estados Unidos, que é referência no mundo na esclerose tuberosa, já existe na Europa, nos Estados Unidos, o TSC, e aqui no Brasil. E a gente hoje faz a área de pesquisa, junto à equipe médica multidisciplinar e o tratamento dentro da associação de uma equipe multidisciplinar. O que me deixa muito impressionado de conversar com você, com a Mara, é perceber o seguinte: vocês estão vendo, as crianças, enfim, as pessoas são saudáveis e de um dia para o outro a coisa começa a mudar. Para os pais, né, Mara, eu imagino para você, foi um susto muito grande, porque você tem crianças correndo pela casa, super saudáveis, de um dia para o outro você começa a perceber algumas deficiências. Quer dizer, isso é bastante complexo, né? Eu vinha notando, né, na questão da saúde, e eu comecei a notar que havia algo. Mas como eles já são, né, um presente, nós ganhamos um outro presente no meio disso, que foi a Júlia. E quando a Júlia chegou com a diferença de 9 meses de diferença entre eles já tinham 7 anos, e a Júlia chegou com 7 anos e pouco, o que aconteceu? Eu comecei a notar mais. Aí que me levou aí a buscar mesmo uma pesquisa. Falou, tem alguma coisa aí que precisa ser. E realmente, a cada dia é um dia, né? Eu acho que tudo acontece, né? Diante de Deus tem controle de tudo, mas eu sei que cada dia vai ser um dia. Por exemplo, esses dias eles têm perdido um pouco da visão. Então, de repente, eles estão brincando, some a visão. Mãe, eu não estou enxergando nada. Que coisa. Mas eu acho que a maior luta ainda, além do como eu disse, uma janela, né, Márcia, que não tem nada para se ver, ainda há aquela falta de conhecimento.
sabe? Há aquela falta de você não saber muito bem as coisas. A maior parte das famílias que nos procuram, como eu tinha essa dificuldade, né, e que é um sofrimento para as famílias, é a falta de informação. Porque não sabe o que inimigo é oculto, né? O que fazer, né, como melhorar a qualidade de vida dos portadores dessas crianças, tanto na fase, eu falo uterina, até na fase adulta. Mas hoje existe um medicamento para redução do tumor, né? Aliás, antes até, Márcia, de você falar do medicamento, eu acho que uma coisa que todo mundo quer saber é o seguinte: essa doença, esse mal, tem cura ou você só consegue melhorar a qualidade de vida? A gente consegue melhorar a qualidade de vida. Mas cura efetivamente ainda não? Não. Existe um medicamento para redução hoje, de inibir né, o crescimento do tumor e ser retirado invasivo, uma cirurgia menos né, agressiva, mas cura, não. Que coisa. E esse medicamento, a Márcia estava explicando para a gente que é um medicamento de altíssimo custo, que não é disponível no Brasil, quer dizer, só se consegue por força judicial. Isso. E aí as crianças que normalmente fazem uso desse medicamento aqui em São Paulo, com a doutora Anágila, né? E tem sido um sucesso, as crianças realmente têm reduzido o tumor e têm retirado, né? Sem ser tumor, eles chamam tumores cegas, são tumores gigantes. E crianças que não falavam passaram a falar, crianças que o cognitivo estavam preservados passaram a entender melhor. De alguma maneira esse remédio aí ajuda a recuperar as funções, né? Isso, e isso aí dá uma esperança muito grande aos portadores, às famílias, né? E que a gente sabe que é difícil. Não, imagino. Os seus filhos fazem uso desse medicamento? Não chega fazem. Lá no Rio Grande do Sul? Não é que não chegam. Acho que ainda nós estamos em algumas etapas anteriores disso, né? Não sei. Que são tumores cegas, são tumores gigantes, e ele só é utilizado para tumores. Só nesse que é um caso severo, imagino, da doença. Que são tumores cegas, tumores gigantes. E eu acho que uma coisa que tem duas coisas muito importantes, assim, é desmistificar também a questão da medicina. Porque eu tenho um convênio, eu não tenho um convênio. Eu não tenho um convênio. Na minha cidade, em Caxias do Sul, desde que eu comecei a buscar, eu sempre fui muito bem tratada, muito bem orientada, mas não há o problema de ser sabe... Independe se é saúde pública ou privada, Não depende disso, depende que é um diagnóstico difícil, entende? Porque eu sempre fui muito bem atendida, mas não é o diagnóstico, as pessoas falam difícil, mas à medida que a gente for divulgando, esclarecendo a população, igual a esclerose múltipla, foi a mesma coisa. A AIDS, né, quando as pessoas não conheciam. À medida que a gente vai na área, né, da comunicação, vão aparecendo... Por semana eu atendo, às vezes, famílias do Brasil inteiro, 3, 4 crianças portadoras. Por semana já chegou esse número? Já. Desde que eu também comecei junto com a Márcia, como eu disse, eu saí de lá abraçando junto com a Márcia, porque eu fui abraçada, e eu vi que tem uma mãe que também precisa ser abraçada. Eu acredito muito na questão de autoridades. Nós temos autoridade sobre nós. E a Márcia é uma autoridade sobre essa associação. E nós que somos famílias e portadores, nós temos que ajudar a associação, entende? E quando eu comecei a conversar com a Márcia, e eu falei, Márcia, eu vou te ajudar nesse negócio, eu vou abraçar junto, minha filha, vem cá. Bem mineiro, né? Foi bem mineiro. Coisa assim, de mineira, né? Com gaúcho, misturou tudo. Eu falo que eu sou paranaense, morei em São Paulo, moro em terra de gaúcho, me chamam de um pouquinho mineira agora. Mas o que aconteceu? Eu comecei a ver, nessa conversa, eu conversei com 5 mães, uma do Rio de Janeiro, eu conversei com Cuiabá, Gaspar, e conversei com uma de Voti, que fica a poucos quilômetros da minha casa. Olha da só. mãe da Manu, uma menina que está lá pertinho de você, em Caxias. E o maior estado de portadores é São Paulo, que a gente tem, Rio Grande do Sul, porque são estados maiores, né? Minas Gerais. Aliás, Márcia, me diga uma coisa, você tem um cadastramento lá, eu vi que até 2011, pelo vídeo, você atendia 40 crianças. Isso. Queria saber os números disso hoje, quanto atende e quanto tem cadastrado? Hoje, no Brasil, nós temos 10 mil pacientes. 10 mil cadastrados. Cadastrados, né? Isso o TSC manda para a gente essa referência, né? TSC número da esclerose tuberosa nos Estados Unidos. Tá joia. E estatística, né?
E a doutora Luciana tem toda essa estatística também, porque ela acompanha junto com a gente, né? 10 mil é um número bem expressivo. É bem expressivo. Deveria, essa questão toda de tratamento e de diagnóstico já deveria estar bem espalhada pelo Brasil. Dentro da população, né, que a gente tem, que vem crescendo, e à medida que vai divulgando, os portadores estão aí. E aí a gente tem que realmente buscar um tratamento. Claro que não tem cura, mas eu acredito que melhorar a qualidade. Para melhorar a qualidade de vida. Agora, desse número de 10 mil, você tem ideia quanto que é por idade? Sei lá quantos % seriam de crianças? Estão nascendo muitas crianças portadoras, muito nenenzinhos que estão desde chegando. Desde cedinho? E também na fase adulta agora, à medida que a gente vai divulgando, nós temos pacientes com 30, 40, 50 anos aí, que vêm procurando a associação, na idade da puberdade também, porque à medida que vai divulgando, os portadores as coisas começam chegando. a aparecer, né? O estado que tem o maior número de pessoas que hoje a gente tem em São Paulo. Em São Paulo. Dá para ter ideia do número? Aqui no eu devo ter aí, hoje em São Paulo, vamos dizer, umas 400 a 500 pacientes. Porque o estado sendo maior... Isso do que está identificado, né? Fora aquelas pessoas que não conseguiram descobrir ainda. Olha, a gente vai fazer mais um intervalinho agora. Daqui a pouquinho, no terceiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como se descobre. E aí a gente vai dizer efetivamente para quem está nos assistindo como é que se busca ajuda disso. Regionalmente também da associação, e vamos cobrar as autoridades, viu? Porque vocês que estão aí em Brasília e também nas assembleias legislativas do estado estão para fazer alguma coisa, e está na hora da gente começar a cobrar. Por isso, você que está acompanhando a gente